Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi e a videoaula de hoje eu vou estar dando sequência à nossa disciplina de contabilidade de custos, tá? Então, se você ainda não assistiu a minha primeira aula de custos, eu convido você a entrar no meu canal do YouTube, Professor Rogério Bassi, e assistir a primeira aula, porque ela é muito importante e eu lá falei sobre alguns princípios, alguns conceitos fundamentais aí para a gente entender essa disciplina de custos, tá? E dando sequência hoje na videoaula número 2, eu vou estar abordando com vocês aqui alguns conceitos dentro de custos, beleza? E o que conceitos são esses? São conceitos muito importantes, onde a gente vai começar a enxergar alguns tipos de custos. E isso vai fazer total diferença na hora que a gente estiver calculando o custo e contabilizando custos, tá? Vai facilitar na hora da gente alocar o custo, entender o que é um custo fixo, o que é um custo variável, direto, indireto e assim por diante, tá? Mas antes disso, vamos focar no conceito. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês dois tipos de custos, os custos fixos e os variáveis, tá? Então, recapitulando, custo, todo gasto que eu tenho que está na minha produção, na minha atividade principal. Se eu sou uma marcenaria, tudo aquilo que eu gasto na minha fábrica, na minha produção, desde o corte na madeira, colagem, montagem, até a cadeira ficar pronta, custo, perfeito? E dentro de custo nós temos os fixos. Custos fixos são todos os gastos, tá? Relacionados à nossa produção, que eles vão incorrer durante o mês e que não tem o quê? Ligação direta com a minha quantidade produzida. Isso significa que eu produzindo ou eu não produzindo, eu terei esse custo. Por isso do nome fixo, tá? Um exemplo clássico de custo fixo é o aluguel. Então imagine lá a sua fábrica, você paga X reais por mês para alugar aquele galpão, tá? Se você produz, ótimo. Se você não produz, você também vai ter que pagar o mesmo custo fixo. O dono do imóvel, ele não quer saber se você produz, você paga, se não produz, se você não paga. Ele vai querer o aluguel dele, tá? Então, custo fixo são todos os gastos que a empresa tem que não tem ligação com a sua quantidade produzida. Diferente dos custos variáveis. Os custos variáveis, sim. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Quanto menos eu produzo, menos eu gasto. No nosso exemplo da marcenaria, quanto mais cadeira eu for produzir, você concorda que eu vou precisar adquirir mais madeira, que é a nossa matéria-prima, tá? Então ele vai variar em função da minha produção, perfeito? Aí você me pergunta, Rogério, qual que é melhor, ter mais fixo ou mais variável? Tá? Fazendo uma análise bem macro, claro que quanto menos custo fixo você tiver, melhor, tá? Friamente, é bem melhor você ter menos custos fixos, tá? E ter mais variáveis, tá? Como eu falei, uma visão macro. Lógico que depois a gente tem que entender um pouco mais detalhadamente, tá? Então, se isso não for impactar na sua produção, menos fixo e mais variável. É como nós, né? Você tem lá seu salário e você tem seus gastos mensais. Você concorda que quanto mais gasto fixo você for acumulando, tá? Numa situação às vezes de uma emergência, fica complicado você deixar de pagar, porque eles são fixos. O variável é diferente, tá? De repente você está numa situação lá meio apertada esse mês, um custo variável você pode deixar de gastar. Por exemplo, sair para jantar no final de semana com a família. Pô, esse mês está um pouco apertado. Você concorda que o jantar no final de semana com a família é variável? Tá certo? Você não janta fora com a sua família todos os dias. Ele é esporádico, então ele é variável. Então é mais fácil você reduzir ou eliminar o variável do que o fixo, tá? Fazendo essa analogia entre a nossa pessoa física com a empresa. Perfeito? Então esses são dois novos conceitos, custos fixos e variáveis. Beleza? Além de fixo variável,
nós temos os custos que nós chamamos de diretos e os indiretos. Qual a diferença de um para o outro, Rogério? Os custos diretos são aqueles que nós conseguimos mensurar diretamente ao nosso produto, tá? Basta você ter uma unidade de medida, por exemplo, quilo, metro, enfim, tá? Então vamos imaginar, matéria-prima utilizada na fabricação da nossa cadeira. Eu consigo calcular, eu consigo mensurar o quanto de madeira eu uso para a construção, para a fabricação de uma cadeira, tá? E essa madeira eu consigo, além de saber quanto de madeira eu uso, o quanto isso custa de madeira para fabricar essa cadeira. Isso é o que nós chamamos de custos diretos, tá? Aqueles que estão diretamente ligados ao nosso produto. Além da matéria-prima, a gente também tem o quê? A mão de obra direta. A mão de obra direta, como o próprio nome diz, é a mão de obra do operador que monta a cadeira. Se você sabe o quanto ele ganha por mês e você sabe o quanto de tempo ele gasta para fabricar uma cadeira, você tem como mensurar o quanto de mão de obra dele é utilizada dentro da fabricação de uma cadeira. Então é um custo direto, perfeito? E os custos indiretos? É o que a gente costuma dizer, são aqueles custos utilizados de forma comum, tá? Então vamos imaginar aqui, um supervisor da sua fábrica, aquele funcionário responsável por supervisionar a sua linha de produção. Vamos imaginar que na sua fábrica você produz cadeira e produz mesa. São duas linhas distintas. Só que esse seu supervisor, ele supervisiona as duas linhas, tá? Ele supervisiona a sua fábrica como um todo, tá? Então, ora ele está dando um suporte, supervisionando o pessoal que está fabricando as cadeiras, ora ele está supervisionando o pessoal que está fabricando ali as mesas, tá? Quando você paga o salário dele mensal, você concorda que esse salário dele é um custo porque ele faz parte do chão de fábrica, custo, produção, tá? Porém, ele trabalha para duas linhas de produção. Então, quanto eu vou colocar desse salário desse meu supervisor de fábrica na linha de cadeira e quanto eu vou colocar na linha de mesa? Então, isso é o que nós chamamos de custos indiretos. Eu vou precisar sim alocar o salário dele tanto para a cadeira quanto para a mesa, tá? E para isso, nós utilizamos um sistema que você já deve ter escutado, que é um sistema de rateio, tá? O sistema de rateio nada mais é do que é uma forma que você vai definir, tá? Qual é a melhor para você separar do salário desse supervisor de fábrica o quanto vai para as cadeiras e o quanto vai para as mesas. Perfeito? Então, todo custo indireto, ele com certeza vai ter um rateio, ele vai ter uma divisão, tá? O custo direto, ele não tem rateio, porque você consegue alocar diretamente à sua produção, ao seu produto, tá? Quanto eu gasto de madeira para fabricar cadeira? É direto na cadeira. Quanto eu gasto de madeira para fabricar mesa? É direto na mesa, tá? Agora, o custo indireto, você vai precisar separar. Lembra do aluguel que eu dei aqui em cima, né? No conceito de custo fixo? O aluguel é um custo fixo, perfeito? Que ele não muda, fabricando ou não é o mesmo. E ele também é um custo indireto. Porque você concorda que dentro do galpão da sua fábrica, lá dentro você tem mesas e cadeiras sendo produzidas? Agora, quanto desse aluguel eu vou dividir, eu vou ratear para a linha de cadeira e para a linha de mesa? Perfeito? Então a gente começa a misturar, tá? No bom sentido, custos fixos com indiretos, tá? Lembra a matéria-prima, que era um custo variável? Quanto mais você fabrica cadeira, mais você gasta madeira. E ao mesmo tempo, ele também é um custo direto,
porque você consegue atrelar ao seu produto o quanto de matéria-prima está sendo utilizada. Perfeito? A princípio parece que dá uma confusão na nossa cabeça, né? Isso é normal, principalmente se é o seu primeiro contato com a matéria de custos. Mas o que eu quero que você absorva dessa videoaula é esses 4 conceitos. Vamos devagarzinho, tá? Então, recapitulando, fixo, independe da quantidade produzida, você sempre vai ter esse gasto. Variável, quanto mais você produzir, tá? Mais você gasta. Direto é aquele custo, aquele gasto que você consegue alocar de acordo com uma unidade de medida diretamente ao produto que está sendo fabricado. E o indireto são aqueles gastos em comum, tá? Você ora utiliza para um produto ou para outro produto. O exemplo que eu dei foi o salário do supervisor de fábrica. Rogério, mas a minha empresa, ela fabrica um único produto, é um único modelo, ela só faz aquilo, tá certo? Bom, se ela só fabrica um único produto de um único modelo, enfim, você concorda que você não vai ter custo indireto? Porque você não vai ter gastos em comum, tudo vai ser gasto naquele produto. Então, nessa empresa que eu estou dando como exemplo, os custos eles serão todos diretos, porque tudo vai ser alocado àquele único produto que você fabrica, tá? Agora, fixo e variável você vai ter. Tendo um produto na sua linha de produção ou vários, você sempre vai ter fixos e variáveis, beleza? Então, essa aula 2, eu trabalhei basicamente esses 4 conceitos, tá? Depois a gente vai mostrar aqui algumas variáveis dentro desses conceitos, tá? Mas a princípio, vamos ficar nessa. Guarda esses 4 conceitos. Vai fazer total diferença no seu entendimento, tá? De contabilidade de custos. Parece que o negócio é simplesinho e ele é mesmo, só que a gente não pode menosprezar o simples, porque a gente erra muito na simplicidade, tá certo? E ele vai ser o quê? A base. Praticamente isso aqui é contabilidade de custo. É igual dançar. Isso aqui é o quadradinho básico de uma dança, tá? Os outros movimentos que a gente chama de os floreados, nós vamos também ter aqui no custo, tá? Mas foca no quadradinho básico aqui, que são esses 4 conceitos, beleza? O próximo vídeo eu vou estar passando para vocês alguns exemplos, alguns exercícios para a gente forçar aí, consolidar esses conceitos, beleza? E vamos passo a passo, porque essa é uma matéria bacana, ela é delicada e a gente precisa tratar ela com carinho, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo e não esqueça de assinar o meu canal aqui do YouTube, tá? Curtir a nossa página no Facebook e cadastre-se lá, se você ainda não fez, no meu site, tá? www.examecrc.com. Você vai estar recebendo todo o material grátis aí para você utilizar nos seus estudos, no seu dia a dia. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Eu deixo aqui meu grande abraço. Valeu!